já para quebrar o gelo. Então hoje o nosso podcast é sobre dinheiro. Então nós trouxemos aqui o nosso irmão Douglas para falar sobre dinheiro, a psicóloga Gabi, que faz parte, é parte integral aqui do nosso podcast também para falar sobre dinheiro. E eu quero falar sobre dinheiro de uma perspectiva, aproveitar que a gente tá com 2 profissionais da área da saúde mental para falar sobre o dinheiro de uma perspectiva humana, pessoal, e também de uma perspectiva de fé comunitária e tal. Eu acho que o assunto é hiper legal. E profundo. E necessário também. Demais. Necessário. Eu vou passar essa pergunta pro Douglas. No entanto, depois eu quero cutucar mais essa ferida aí. Quero ser um pouco mais agressivo na minha pergunta. Mas vai, diga lá. Não, eu não tenho a dificuldade da contribuição, até porque muito cedo eu fui aprendendo e sempre fui muito sedento de entender a lógica do evangelho sobre as coisas, né? E provavelmente um dos assuntos mais tratados nas Escrituras e no Novo Testamento é sobre o dinheiro. Eu estava até comentando algum tempo atrás com um pastor amigo meu lá de São Paulo, e ele falou assim que ele vem de um ambiente, de uma tradição religiosa, do ambiente que ele era antes, onde se tinha uma ênfase financeira distorcida, onde dinheiro se tornou sinônimo de bênção. Você é abençoado porque você tem dinheiro. Se você não está tendo dinheiro é porque você não é tão abençoado assim. E essa é uma lógica muito forte no ambiente religioso. E existe uma premissa inconsciente nas pessoas, né? Tanto que você cita, a gente tem uma... Eu não vou querer falar o nome, até porque não é o caso, mas... A gente pode cortar depois. Se quiser falar, tranquilo. Tem esses grupos de empresários cristãos, e que eu já fui convidado algumas vezes para falar, para ir, né? E uma vez um amigo muito próximo meu, e eu falei para ele assim, olha, o dia que a faxineira, o porteiro der testemunho lá, eu vou. Enquanto só for o testemunho eu era faxineira, agora eu sou a dona da empresa, eu era o porteiro, agora eu sou dono da cobertura, esse é o testemunho, não conte comigo porque a lógica está distorcida. Não que seja errado você sair da portaria e ir para a cobertura e isso ser algo ruim, mas a lógica do evangelho não é essa. E como essa é a lógica do mercado e não a do reino de Deus, e estranhamente Jesus vai dizer em Lucas 18 que aquilo que é elevado entre os homens é uma abominação diante de Deus, não que Deus tenha horror com qualquer sucesso quantificado, mas com o lugar que isso ganha no ser humano. E o texto continua dizendo assim, olha que interessante, ele fala assim, e os fariseus que amavam o dinheiro desdenharam de Jesus. O que eles estavam... É como se ao eu terminar de falar isso, que foi o que Jesus tinha acabado de falar, o pessoal olhasse, discursinho de fracassado, é porque não entendeu o código, é porque não pegou a chave da vitória. Então, e eu conversando, voltando onde eu estava com esse amigo meu, pastor, e ele disse assim, muito se fala nesses ambientes onde há essa ênfase da vitória financeira, de que Jesus falou muito sobre o dinheiro, só que sempre quando se cita isso, se fala de Jesus usando o termo, a questão do dinheiro, de uma forma a nos encorajar a possuir. E não é essa a questão do Novo Testamento. Realmente ele fala muito, e os apóstolos tratam o tema, mas eles tratam o tema de uma cautela profunda, de um lugar extremamente escorregadio que a nossa alma vai passar quando a gente for lidar com a questão, com o conceito e com o dinheiro em si, o lugar que ele ganha dentro de nós. Então, como eu sempre
quis me aprofundar no evangelho, na lógica do reino de Deus, do que é ser um discípulo de Jesus, a lidar com algo, eu sempre cuidei para o meu coração não se perder nesse processo. A inclinação natural do ser humano, da justiça própria, é o para mim. Até quando a gente doa, muitas vezes a gente doa, se a gente doa só no natural, naquilo da psique humana, daquilo da carnalidade humana, a gente já doa para aliviar nossas culpas, a gente doa para se sentir melhor a nosso próprio respeito, a gente doa para o outro por nossa causa. Tanto que no Sermão do Monte Jesus vai falar, doe com uma mão e esconda a outra. O que ele está falando? Cuidado, porque até as nossas doações generosas vão passar por esse lugar dentro de nós de tentar salvar a própria vida, de tentar fazer as coisas por nossa causa. Então, como por misericórdia divina, rapidamente, pelo Evangelho, eu fui tendo muita clareza sobre a própria relatividade da minha alma, eu sempre vi pelas Escrituras que a generosidade, a doação era parte importante na educação da minha consciência. Da educação da minha consciência para o reino de Deus e no florescimento da minha identidade em Cristo. Então eu sempre cuidei para que a generosidade fosse um hábito na minha vida. Isso sem nenhum tipo de vanglória, porque isso por uma questão de educação de consciência, por reconhecer a pecaminosidade que eu estou exposto continuamente. Então, sem nenhum romantismo comigo mesmo, né? Não, claro. Não, de sem entender dúvida. que, cara, eu gosto de um texto de Paulo aos Filipenses. Ele finalizando a carta no Filipenses 4, ele vai agradecer a oferta generosa que ele recebe. Só que a forma que ele agradece eu acho incrível, que ele diz assim, olha, eu sou muito grato, não que eu estivesse precisando, porque eu já tenho o necessário. O homem estava preso, né? Então, mas ele diz assim, mas isso foi bom por causa de vocês. Mais do que eu preciso receber, vocês precisam doar. Ele está como um apóstolo, como um pastor que cuida de gente. Ele está falando, olha, eu sou grato porque vocês me ajudaram, porque que bom, vocês se importaram comigo, mas entendo, é importante para vocês. E isso me chama muito a atenção porque faz a gente entender que uma das coisas que vai educar o nosso coração nesse mundo corrompido, sendo nós seres relativos, são essas práticas de espiritualidade, e a generosidade ela transcende muito o ato objetivo de doar. Lógico que quem está passando fome, ela não está, você doar um pão para ela, objetivamente vai ser muito importante, mas no que diz respeito ao nosso próprio coração é fundamental para a saúde existencial de um discípulo de Jesus, assim. Então, mas é interessante, assim, quando eu falei que eu queria ser... Eu tenho uma dificuldade com resposta curta. Você viu que eu não consegui responder. A minha pergunta para ele foi, é difícil para você doar? Tem um amigo meu que ele fala, Douglas, pelo amor de Deus, responde curtinho. Eu falo, vou tentar. Vai tentar. Mas é bom que o podcast depois dá para cortar, então tranquilo. Não, que a gente vai cortar, longe disso. Não se atreva. Nunca mais venho aqui ajudar vocês. Duas coisas importantes, né? Eu acho que sobre o fato da necessidade disso ser um componente da nossa espiritualidade, eu acho que Paulo também, quando escreve aos Coríntios, ele fala dos cristãos da Macedônia, da vontade de que eles insistiram para participar da assistência. Da pobreza deles, né? Eles eram pobres. Em meio a mais severa pobreza. Eram generosos. Exatamente. Então, eu acho que generosidade não é coisa de gente rica. Quando a gente fala a nossa realidade contemporânea, né? De cristãos 2023, passa pelo trauma de que a gente viu, e talvez isso até já nos afetou, de ter sido muito abusado financeiramente. A gente não pode ser
Mas acho que a gente vai até conseguir entrar nesses méritos das pessoas não darem porque ficaram revoltadas e por conta disso até falou de igreja, não quer saber, contribuição financeira, elas andam bem distantes disso porque foram violentadas mesmo, como você disse, foi ensinadas. Duro pra chegar até aqui. Elas ensinaram as pessoas olharam para ela e ensinaram algo que não fazia o menor sentido, com alguns versos, algumas lógicas ou outras ali da escritura, mas justamente com o interesse de pegar o dinheiro dela. Mas ainda que, vamos colocar nós então, vamos nos colocar na equação, nós enquanto cristãos saudáveis que resolvemos os nossos traumas. Só que a gente não é tão saudável assim, Tiago. A gente já começa... Saudável? Mas saudável no sentido de... A gente é doente em processo de cura. Mas eu digo em relação a não trazer pra gente, pra nossa experiência, as sequelas que ficaram dessas experiências nocivas em determinados ambientes religiosos. Só que existe uma coisa que isso a gente pode chamar, já permeia o inconsciente coletivo, de que esse abuso aconteceu e permanece acontecendo. Então... Mas você não fica com medo da pessoa ficar se escondendo nisso? E na realidade, no final das contas, ela não dá? Porque ela tem o dinheiro como Deus dela e ela acaba... É por isso que eu falei que passa por tudo. Mas eu não posso me tratar de algo que eu nego. Eu não sou curado, eu não fico livre daquilo que eu me alieno. E eu só posso ser livre para ser generoso se eu admito que parte da minha avareza vem do meu choque de ou ter sido abusado ou ver esse abuso acontecer e continuar acontecendo em nome de Deus de uma forma horrorosa. Mas isso não me isenta da responsabilidade. Mas eu achar que isso não afeta a minha vida e o ambiente que eu congrego, vou dar um exemplo aqui que eu tive a experiência de ministrar na R3D algumas vezes. Eu não ouvi, pelo menos nas experiências que eu tive, nem nas conversas que eu participei, nenhum tipo de ênfase dessa chamada teologia da prosperidade, que hoje deu um nome de teologia do coach, que são tudo... farinha do mesmo saco. Exato. Eu ia falar outra coisa, mas você foi mais leve comigo. Então, quando se eu nego que isso me afetou e ainda me afeta, eu não vou admitir que eu me constranjo, que às vezes eu vou falar assim, cara, eu tô ajudando aqui com 5, 7, 15% e olha ali, o pastor trocou de carro. Olha ali, ele foi para os Estados Unidos e ele tá... Não é o caso que eu sei aqui que vocês são todos... não são assalariados, que eu não acho nenhum tipo de ser ruim isso. Nos Estados Unidos. Mas existe muito... Eu tenho amigos pastores que não quiseram... que quiseram deixar de receber das suas comunidades porque eles não queriam ficar dando relatório e ficar constrangido porque a filha dele trocou de roupa e está usando uma roupa legal. E o que é isso se não passa por esse reflexo de nós estarmos do lado do mundo, do ocidente da Terra, onde isso foi destruído na consciência coletiva, onde você... falar que é pastor no ambiente secular é uma coisa ambígua, mas isso é uma dimensão. Porque aí a segunda dimensão que eu acho que passa muito é que, e aí volta para o ensino e pela lógica, é que Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer assim, não vos conformeis com esse século, com a lógica desse mundo, com esse presente, com esse fluxo que a gente vive, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está dizendo ali que ou a gente está sendo transformado na renovação do entendimento do Evangelho, ou nós estamos sendo moldados e conformados com a lógica desse mundo. Como o Evangelho, infelizmente, de uma forma profunda, ele é escasso,
e eu digo isso com muita dor no meu coração, mas eu tô cheio de... Muitas vezes eu ministrei, inclusive para pastores, e o cara vai falar, olha, faz 10 anos que eu sou pastor, eu nunca ouvi isso. Eu falo, amém, que você está ouvindo agora, mas o que você ensinou 10 anos? Então, quando o evangelho não é profundo na minha consciência, não tem vez. Se eu não estou sendo renovado no meu entendimento pelo poder do evangelho, eu estou sendo moldado pelas lógicas desse mundo. E uma das grandes lógicas desse mundo é a lógica do mercado, que você tem que ter, você tem que alcançar, você tem que romper. Se você não está rompendo é porque você não entendeu a chave, e você não pode ser funcionário mais. E tá cheio, nós somos um país de 80% quase de cristãos. Desses, sei lá, 40, nem sei qual que é o último IBGE, de evangélicos protestantes, consumindo essa narrativa que molda a nossa mente o tempo todo, pelas redes sociais, pelas mídias, de todos os modos, que, Gabriela, você tem que ser a psicóloga, mas você não tem que ser psicóloga, você tem que ser a psicóloga. Você tem que... E isso vai minando dentro de nós todo o espírito generoso. Então, se por um lado o trauma religioso, o trauma de ver isso permeia o inconsciente coletivo e nos afeta, o que se sobrepõe a isso, que eu acho que é muito mais grave na nossa realidade quando a gente não passou por esse abuso, mas a gente só viu, é muito mais grave sobre nós essa narrativa de que não, você tem que conquistar muito, você tem que ficar rico. Cara, não existe você colocar o espírito da generosidade dentro dessa lógica. Porque o problema não está em você crescer na sua empresa. O problema não está em você querer ser excelente no seu trabalho e isso te dá um bom retorno. Não tem problema nenhum nisso. E nem mesmo em você ter coisa legal. Jesus tinha mulheres ricas no ministério dele, que bancavam o ministério dele e com roupas boas e caras. Tanto que quando ele morre, o pessoal vai disputar as roupas dele. Você vê que isso, ele não tinha um problema de, por exemplo, ter mulheres como Joana, que era uma das mulheres ricas, que vinham até essa mulher, o marido dela era do Império Romano, e o dinheiro vinha do Império Romano, e dava para Jesus, e ele não tinha problema de consciência com isso. Então, só que ao mesmo tempo, você não vê essa ênfase. Se você é honesto com as escrituras, com o espírito do evangelho, essa ênfase que começou a dar entre nós, especialmente aí nos últimos 10, 20, 30 anos, que se antigamente a teologia da prosperidade vinha com uma lógica mágica, que dê R$10 e Deus vai te dar 100, que era essa coisa mágica de que se eu sou cristão eu declaro e os céus se abrem e eu me torno multimilionário. Hoje, a chamada teologia do coach, se você a estuda como que ela é colocada, antes era uma ênfase mágica, adoecida, fazia mal, faz mal. Hoje é uma ênfase extremamente antropocêntrica, você consegue. Se você entender o princípio certo, o código certo, e essa lógica vai minando dentro do coração humano todo o espírito generoso. Porque eu já entro na conversa com a lógica do mercado. Eu não tenho comunhão, eu tenho network. Eu não faço comunhão. Eu já penso no business o tempo. Não tem problema você tem uma empresa e você fazer um negócio. O problema não é esse. O problema é quando essa lógica penetra a sua consciência e sobrepõe a consciência do evangelho. Aí eu não enxergo irmãos, eu não enxergo como ser generoso. Eu enxergo como eu posso lucrar aqui. Isso não tem como você ter um espírito generoso. Se o que molda a minha consciência é a consciência de mamon, do dinheiro, da grana, da posse, da lógica do mercado. Então, em essência, desculpa, vai lá. Em essência, o que, pelo que eu entendi, né? Talvez. E pode discordar. Não, eu tenho um gancho para fazer. Só para entender. O que impede, então, as pessoas de serem generosas e explorarem mais isso dentro do ambiente da fé seria essa filosofia pós-moderna que acabou
que era a teologia da prosperidade, que se transformou hoje numa teologia do coach. Isso. Que torna as pessoas egoístas, egocêntricas, narcisistas. Autocentradas. E aí, em cima disso, impede ela de olhar com mais empatia e amor pelo próximo. E aí, talvez, nesse momento aí, dentro desse movimento, que ela perde o interesse pela generosidade. Seria isso? Isso, é perfeito. Perfeito? Resumiu maravilhosamente bem. Não, é porque eu olho, enquanto... Eu quero chegar nesse nível. Não, enquanto você fala, eu fico realmente tentando absorver. Processar, não, claro. Cara inteligente, pô. Quero saber. Aí, por isso que eu... Mas é isso aí. Essa é a lógica. Então, um dos fatores que impedem as pessoas de crescerem generosidade. Quando eu digo generosidade, já entenda generosidade dentro do ambiente da fé. Isso. Fé cristã. Então, um dos fatores que impedem as pessoas é esse mundo que olha ou que ensina ela a olhar somente para si mesma. E eu acho que quando você coloca, antes da Gabriela responder, quando você fala, me corrija se eu entendi errado, você está falando muito mais de ser generoso numa comunidade, você está falando de um estilo de vida generoso. Não, totalmente, porque eu acho que o ente humano, ele é generoso. Eu acho que se uma criança, seja ela de orientação cristã ou não, vê uma outra criança passando fome, ela vai se sensibilizar com aquilo. Então a generosidade não é exclusivo do cristão, mas o cristão, o discípulo de Jesus, consciente do evangelho, ele vai inferir que a generosidade é uma consequência da fé dele. Então é dentro desse aspecto, porque nesse aspecto daí a gente já está falando de uma generosidade não tão subjetiva, do tipo eu dou quanto eu quero, como eu quero, mas de uma generosidade que ela tem que ser tamanha na minha vida que comprometa até mesmo a minha estrutura financeira, de modo que eu olhe para o dinheiro e fale, não é você que me sustenta, eu tenho Deus que sustenta, que provê ricamente para minha satisfação. E dentro desse ambiente, a gente está falando de uma generosidade que incomoda, uma generosidade que dói. Da disciplina, como uma disciplina espiritual de você, para além do que você está sentindo, né? Quando o apóstolo Paulo fala o que você disse, que para mim não precisava, é porque ele consegue enxergar dentro do seu contexto aquilo que é necessário. E para ele o necessário está ok. Por isso que ele disse, tendo que comer, tendo que beber, sejam contentes. Estejamos com isso satisfeitos. Jesus, Sermão da Montanha, basta cada dia o seu próprio mal, amanhã pertence amanhã. Para mim, um dos absurdos, talvez inalcançáveis do evangelho, talvez aí, para mim, seja essa capacidade de viver o hoje sem contar com amanhã. Talvez isso a nível de princípio, ok, mas a gente chegar nesse ideal de princípio é muito difícil. Mas enfim, voltando. Talvez eu penso que esse enxergar o que eu preciso ter para sobreviver e eu conseguir entender que eu tenho além do que eu tenho, que eu sou muito abençoado, eu tenho além daquilo que eu preciso para sobreviver, é onde talvez a partir dessa ótica, dessa percepção, o coração generoso começa a nascer. Entende? Por exemplo, se eu estou numa cultura que me remete a buscar cada vez mais, quando é o suficiente? Nunca é suficiente. Não se tem, não se sabe onde é esse suficiente. É porque a gente olha com uma lente do que as pessoas acham que é necessário. É profundamente subjetivo. Porque a gente estava falando até essa semana... É a lógica que João vai falar, né? O que é o mundo. Ele não coloca pra gente olhar o mundo na Rede Globo, na CNN, em Hollywood. Ele fala para dentro da subjetividade humana, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Esse desejo de posse, esse olhar, eu quero, só aí, eu só quero e os outros têm que ver que eu tenho. E nós vemos, e eu acho que vou tentar aprofundar acabar minha pergunta. Tá. Se você perceber, por exemplo, essa subjetividade por si só, difícil, como é subjetivo, a gente vai ser para cada um. A gente estava conversando semana passada sobre um celular. Essa semana talvez a gente esteja conversando sobre outra coisa. E as necessidades elas vão surgindo. Então é muito difícil a gente conseguir estabelecer um parâmetro do que é suficiente. Porque daí a gente parte do princípio, a gente concorda que a generosidade vai nascer a partir disso. E aí essa lógica, na realidade, essa subjetividade é profundamente dinâmica, que é onde você citou, que é das concupiscências, dos desejos e tal.
totalmente carnal, mundano. E entra a minha pergunta agora, que é onde eu quero fazer para você. Como que eu faço, então, como que eu utilizo da minha fé para conseguir estabelecer limites? Porque eu vou estar sendo tentado o tempo inteiro a querer ter mais. O tempo inteiro. Em que momento eu preciso falar, não, ok, Thiago, cara, tu não precisa. Eu digo por mim, aí eu quero só compartilhar uma experiência pessoal, aí eu quero o lado psicanalista me ajudando, ok? Eu digo por mim, eu sou um cara que tem muitas coisas que eu ligo e tem muitas coisas que eu não ligo. Mas eu amo tecnologia. Desde que eu sou garoto. Meu pai, música, etc. Enfim, estúdio. Então eu amo equipamento eletrônico. Amo. Cara, saiu o iPhone, sei lá, 15 vai sair agora. Eu vou ficar desesperado pra ter. Desesperado. E eu tô pecando. Pode ser sim ou não sei. Mas eu vou ficar desesperado pra ter. Em que momento, por exemplo, eu tô perdendo o meu discernimento de necessidade, e isso tá avacalhando com o meu senso de contribuição também, degringolando aqui na fé. Ou isso talvez, uma vez que eu sou um cara generoso, eu posso entender que dentro dos meus limites, ok, isso não vai me corromper. É difícil você conseguir lidar com isso aí, até porque às vezes entra numa questão que o cara que tem, não é nem porque ele tem porque ele gosta, às vezes ele quer ter porque ele quer mostrar, mas nem vamos falar sobre esse cara, deixa esse cara pro podcast, para outro podcast, a ostentação, etc, a capa do José colorida, enfim, vamos deixar isso para outro tempo. Mas agora, no sentido de enxergar os limites do que eu preciso e do que eu não preciso para saber quando que eu tô pecando ou quando não tô pecando. Em que hora eu tenho que... Não, isso aqui é... Frear as necessidades. Frear... Eu acho que talvez a gente preenche ou não, enfim. Como fazer isso? Porque, às vezes, meu querido psicanalista, muita trauma, né? Eu acho que quando a gente pensa, né? Eu sei que você falou pra gente deixar pra um outro lugar, mas é que não tem como uma coisa estar misturada com a outra. Tudo junto e misturado. Porque quando João tá falando ali sobre essas inclinações interiores da soberba, da posse, do desejo desenfreado por ter, por possuir, ele não imuniza o cristão de lidar com isso. Pelo contrário, ele está trazendo uma clareza, porque, usando mais uma vez o que eu disse, eu não fico livre daquilo que eu me alieno. E uma das coisas mais perigosas para o cristão é se alienar do seu mundo interior, do que está acontecendo dentro dele, de olhar e falar, cara, eu acho uma das coisas mais incríveis nas cartas de Paulo, que hoje ele não seria uma boa biografia, uma autobiografia, você falar assim, nossa, tô lendo uma carta aqui, um livro, uma biografia de um pastor incrível, ele falava que ele lidava com muita soberba, a gente ia falar, não, homem de Deus, homem de sucesso já superou, e ele fala que não. E ele diz que o que potencializou isso dentro dele foi a glória. Foi a experiência do terceiro céu. Então, você vê, a relatividade nossa é tanta, é tamanha, o pecado na nossa carne é uma inclinação tão distorcida que eu preciso ter essa clareza profunda, não mórbida, porque eu tenho que lidar comigo mesmo, com o mundo interior, debaixo do sangue da nova aliança, me sabendo perdoado, debaixo da graça de Deus. Eu lido sem culpa, sem medo, isso aqui não me condena mais, eu estou em Cristo. Tudo passa, no final, por essa essencialidade dessa renovação no Evangelho. Porque, primeiro, a compreensão do Evangelho de que os meus medos, culpas, vergonhas, pecados estavam sendo de uma vez por todas solucionados em Cristo na cruz, está pago, não há mais condenação sobre mim. Essa certeza absoluta de não condenação, estou redimido, perdoado, salvo, o meu pecado, as minhas loucuras foram absorvidas em Cristo. Essa psicologia profunda do Evangelho me possibilita, sem culpa, sem medo, sem vergonha, de começar a olhar para dentro de mim. Antes disso, eu vou negar as coisas dentro de mim, porque eu vou ter medo do que eu vou encontrar. Quando
quando o evangelho tira esse peso culposo da vergonha, da culpa, do medo e me faz entender que tudo isso já foi solucionado em Cristo, que eu não estou olhando para dentro de mim para ser salvo, para ser aceito, eu já sou aceito, salvo, redimido, ao invés de eu cair num cinismo safado, de uma graça safada, eu começo a ter coragem, finalmente, de encarar o que está acontecendo dentro de mim e falar, cara, olha essa vaidade aqui. Porque eu não encaro aquilo mais contra mim. Eu encaro aquilo em meu favor, porque aquilo não é uma surpresa para Deus. E aquilo que me adoece já está perdoado. Aquilo, eu lido com isso em Cristo, debaixo do sangue da nova aliança. Mas aquilo ainda me adoece. Minhas soberbas ainda me adoecem. Minha avareza ainda adoece. Minha cobiça desenfreada ainda adoece meu casamento, adoece minha relação com a minha filha, enfim. Mas eu não vou ter coragem genuína de lidar com essas loucuras que me habitam se eu não tiver muito claro o significado da cruz, da ressurreição. A base do evangelho precisa se estruturar dentro de mim. Quando isso começa a se estruturar dentro de mim, ao invés de eu me tornar um triunfalista maluco, eu vou começar a ser profundamente autoconsciente de olhar e falar, cara, o mundo não é um negócio que está acontecendo ao meu redor, ele acontece dentro de mim. Cobiça, desejos desenfreados, ponto. Uma vez que essa primeira realidade, se isso não está claro, se o evangelho não está continuamente sendo renovado dentro de mim, eu vou entrar em processo de negação, porque eu vou ter medo. Eu vou ter vergonha de lidar com o que está acontecendo dentro de mim. Não existe, Freud não chega lá, Jung não sabe nem do que eu estou falando, Lacan passa longe, porque o signo da cruz, da redenção, é esse lugar que me possibilita entrar nos lugares mais profundos da minha alma e encarar minha avareza, minhas raivas, minhas cobiças sem medo. Caso contrário, eu vou ficar 10 anos em terapia, em análise, negando e projetando. É culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do mercado. Lógico que isso tudo me influencia. Mas o que a Gabriela falou começa ali. Eu lido com uma natureza distorcida. E que eu nascer de novo, ser um filho de Deus que nasceu de novo em Cristo, me deu uma nova natureza. Mas Paulo vai dizer em Romanos que é consciente dessa nova natureza em Cristo que eu lido com o pecado na minha carne. Não sou eu, mas está em mim. Não me condena mais, mas pode me atrapalhar muito nesse mundo. Então, uma vez que eu dei esse passo, que eu saí, que eu não estou lidando com aquilo mais na presença de Satanás, com medo do inferno. Eu estou lidando à mesa com o meu pai. Aí, vamos encarar o que está acontecendo dentro de mim? Ok. Aí, olhando por uma visão do evangelho psicanalítico, por mais que eu não vou ser livre, eu gosto de uma expressão do Agostinho, que ele fala que o nosso problema não é falta de amor. Nosso problema são amores desordenados. Os nossos amores são desordenados. E o que ele está querendo dizer ali? Ele está dizendo que o ser humano é um ser desejante. Nós desejamos o tempo todo. Essa é a nossa antropologia, essa é a nossa constituição. Deus nos fez assim. Nós somos, citando Agostinho de novo, ele usa uma expressão tubarão existencial. A gente sempre tem que estar se movendo. Coloca uma pessoa ociosa e parada, essa pessoa vai deprimir. A questão é o que me move, o que me ambiciona. O problema não está na ambição. O problema está no alvo da minha ambição. Eu acho legal, até abrindo um parêntese bem importante, quando Jesus fala sobre não acumular tesouros na terra, ele não está dizendo para a gente deixar de ser ambicioso, ele fala só foca a sua ambição para acumular, mas lá no céu. Não, e a questão é que Paulo vai dizer isso em Filipenses, Paulo preso, tudo, secado, né? Pela coroa, galardão, e etc. que ele vai dizer, a minha grande ambição é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. E ele continuava ambicioso e crescendo nisso, preso. Então, o que acontece, que para eu conseguir lidar com isso dentro de mim, eu tenho que me questionar o que eu desejo
O que a minha alma está desejando, projetando, quando eu digo que eu quero trocar de carro o tempo todo? O que a minha alma está projetando? Porque eu faço isso? Essa é uma das capacidades mais doidas que a nossa alma realiza nesse mundo presente, é fazer de coisas boas um significado distorcido. Minha família é maravilhosa, meu ministério é uma bênção, carro não tem problema nenhum, mas a minha alma, como ela é ainda relativa e ambígua, ela tem a capacidade de fazer algo que em si mesmo não é ruim, se tornar algo simbolicamente distorcido dentro de mim, aonde eu começo a projetar, e aí usando o texto de Mateus 6 de Jesus, aquilo ganha um caráter de um tesouro existencial, aonde, o que é um tesouro existencial? Aquilo me atribui valor, me valoriza, porque qual é o meu desejo por detrás dos meus desejos? Eu anseio por valor. A minha alma anseia que sentir que a minha vida vale a pena. Tu sabe que... E aí, desculpa só te interromper. E aí... É um podcast, tem que desculpar, né? Podcast de igreja, não. E aí, só para eu não perder meu raciocínio. E aí que eu começo a chegar na raiz da coisa. Eu paro de culpar a Apple, a BMW, a indústria casamenteira, e eu começo a entender que o que está movendo e o que me move é esse anseio profundo de significado existencial, de algo que me atribua valor, que diga que a minha vida vale a pena. E toda vez que a minha alma faz isso com qualquer coisa que é criada, efêmera, que é a lógica de Jesus, vocês estão fazendo isso com coisas que não são ruins, mas são coisas que a traça destrói, o vento leva, são coisas que estão aqui amanhã, não estão. Nossa saúde, eu tô aqui, eu posso entrar no carro e bater e morrer, acabou amanhã. Então, essa lógica é projetar... Ser tão pragmático assim, né? Não, mas essa projeção interna, se eu negligenciar que isso acontece comigo o tempo todo, e a questão não é se eu faço isso, é com o que eu estou fazendo. E como que eu vou saber os sinais de que a minha alma está fazendo de uma forma distorcida? A desordem de desejos dentro de mim, ansiedade, depressão, estresse, eu fico desordenado internamente. São lacunas que precisam ser preenchidas. Porque aí a ansiedade, a depressão é apenas sintomas de que existe uma desordem de amores dentro de mim e uma projeção de valor em coisas distorcidas. Porque se você fala assim, bom, eu preciso trocar de carro, meu carro, nossa, lançou um carro melhor. Agora, se eu percebo que isso gera um nível de inquietação dentro de mim, altera minha respiração, meus processos mentais, cara, aquilo ganhou uma projeção de significado distorcido. E a única coisa capaz que tem poder de lidar com a raiz disso é o Evangelho. Porque é o Evangelho que faz com que essa caçada finalize dentro de mim continuamente, quando eu entendo que em Cristo, na graça de Deus, a minha vida alcançou valor eterno. Eu fui alcançado por Ele. Tudo que eu estou projetando na minha carreira, no meu ministério, na Apple, na BMW, não tem o poder de me dar, porque é em Cristo que isso alcançou. Então, só quando o Evangelho vai lidando com isso o tempo todo, por isso que eu posso começar a segunda pacificado e finalizar a sexta dormindo mal e tendo crise de ansiedade, porque eu preciso continuamente estar sendo renovado nesse poder existencial que o Evangelho realiza em mim, que eu vou educar minha consciência para essa confiança generosa. Porque fé nada mais é do que fruto de uma consciência enraizada na palavra de Cristo. Romanos 10. Da onde que a sua confiança vem? De ouvir da palavra de Cristo. É quando Cristo vai se encharcando na minha consciência que o fruto disso é fé. Eu não posso falar para a Gabriela, tenha fé. Eu posso pregar o Evangelho para ela e o fruto disso é o coração dela se acalmar. Aonde falar assim, eu não posso simplesmente dizer, pare de ficar ansioso e com relação a carro, onde ser fresco. Isso, eu não realizo isso. Eu vou ter ser desumano com a pessoa. Jesus contava parábolas para agora ensinar. Eu posso pregar o Evangelho
que vai lidar com esse desejo desordenado, que vai trazer ordem para esses amores internos, que vai fazer com que os processos mentais meus se acalmem, não porque o meu desejo sumiu, mas ele foi reordenado pelo poder do Evangelho. Agora você pode falar. Não, é que eu tava procurando uma frase aqui do Luiz Alberto Pai, psiquiatra e psicanalista. Você só pode ter aquilo que você suporta perder. E eu acho que isso é uma boa reflexão para fazer quando a gente pensa naquilo que a gente não sabe se é um desejo da carne ou se é só um benefício da vida, para eu ter um prazer de viver, né? Porque Deus, ele também permite com que a gente viva o prazer, né? Que a gente tenha prazer nas coisas, que a gente tenha prazer na vida. Mas até que ponto isso ocupa o lugar dele, né? Então, eu só quis trazer para complementar. Sim, essa questão da perda, né? O que eu suporto perder? E eu acho, ainda citando Filipenses, que a gente falou lá atrás, a compreensão de que isso não é natural, isso é um aprendizado. Paulo vai dizer, eu aprendi o contentamento. Não é natural. Naturalmente eu sou cobiçoso, naturalmente contentamento é fonte de lucro. Esse contentamento, ele falou, eu aprendi o segredo do contentamento. Mas ele diz que eu aprendi sabendo que não que eu cheguei lá, eu ainda prossigo. Então é algo que eu vou aprendendo. Aprendeu a lidar, aprendeu a conviver. E porque eu vou ter que aprender a lidar com o muito e com o pouco. E isso só o Evangelho realiza dentro de mim. A lógica de... Porque eu gosto de uma frase do Timothy Keller. Ele diz assim que o dinheiro, ele é benéfico muito mais do que o socialismo e o comunismo querem admitir. Mas ele tem um potencial corruptor muito maior do que o capitalismo quer admitir. Ele fala, ou seja, não existe ideologia política que saiba lidar com o dinheiro. Só o Evangelho consegue lidar com isso dentro de nós de uma forma sadia. E não é tendo pouco e nem tendo muito. Não é demonizando nem divinizando. Não é uma coisa, não vamos parar de ter. Mas ao mesmo... Por quê? Porque às vezes eu parar de ter, sutilmente dentro de mim existe uma soberba que vai olhar e falar, olha, eu sou melhor do que você, porque eu ando de chinelo havaiano e você de Gucci. Então, é onde eu ia chegar. Eu ia chegar. Quando você começou a falar sobre desejo, para mim a charada do dinheiro, ela se resolve aí. Porque se a gente quiser ler a Bíblia por uma ótica ou de forma mais ideológica, então a gente vai querer ou tratar o dinheiro como bênção absoluta, e aí a gente vai para aquela lógica judaica, né? Do homem justo é o homem rico, próspero, que é a lógica judaica. Sim. E aí o homem pobre é o homem amaldiçoado, avarento, o homem que pecou, etc. Sim. E aí você pode utilizar a Bíblia, então, para trazer ou para trabalhar com dinheiro a partir dessa ótica, meio capitalista. Sim. Ou você pode pegar, como fazem muitos também, pegar a própria experiência de Jesus como uma espécie de monge desprendido, filho do homem que não tinha onde reclinar a cabeça e tal. Sim. Não acumulem tesouro aqui, acumulem tesouro no céu, basta cada dia o seu próprio mal, etc. Vai pegar, então, o Evangelho, vai pegar parte do Evangelho e vai... encaixar nas ideologias. Né? Vai encaixar nas ideologias. E para mim, eu acho que é muito feliz quando você fala que quem vai trabalhar com o dinheiro de forma correta é o Evangelho e não nenhum tipo de ideologia, porque o Evangelho vai trabalhar no desejo. Porque você vai ver que no final das contas o problema do dinheiro à luz da palavra de Deus, porque é um problema, Jesus trata do dinheiro, é como se eu fosse, quando eu vejo Jesus falando do dinheiro, é quase como se eu estivesse analisando no meu painel uma luz de atenção, assim, sabe? Isso. Olha, cuidado, uma hein? cautela maior, assunto né? perigoso. Lembra quando ele tem dois irmãos, inclusive, que chegam para Jesus e falam, olha, pede para ele dar a minha parte na herança? Jesus fala, cuidado. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. E aí Jesus conta umas parábolas ali esquisitas também sobre dinheiro, né? Nem vamos falar sobre as parábolas que Jesus conta sobre o servo ensinando, acho que Lucas fala sobre o servo desonesto, e aí utilizem dos lucros para ganhar. Nem vamos entrar nessa questão também, deixa para um terceiro podcast. Mas eu vejo que, para mim, a charada do dinheiro ela é resolvida quando a gente olha então para a preocupação de Jesus falando sobre dinheiro.
dinheiro e a gente começa a entender que o problema não é ter ou deixar de ter, o problema é desejar. O problema não está em ser rico. Ser rico não necessariamente é um pecado mal em si mesmo, né? Não é um pecado. Agora, desejar ser rico talvez seja o problema. Que é o que isso simboliza. Exatamente. Dentro de mim. Por exemplo, o que te motiva a acordar, uma vez, né? porque Paulo vai dizer, se eu não me engano, aos Romanos também sobre o dom da administração. Não, aos Coríntios, né? Ele fala que a administração também é um dom, né? Porque eu digo em Romanos 12, ele fala também sobre alguns dons. Mas administrar é um dom. E você saber fazer dinheiro, obedecendo talvez a um mínimo de critério moral, de não oprimir o seu próximo, etc. Isso. Mas você ter inteligência para fazer dinheiro, isso não faz de você um pecador. E existem pessoas que você vê que ele tem uma habilidade empreendedora que fora da curva. Então Deus distribui talentos de acordo com a capacidade, ou seja, no mundo cristão, então, ou seja, dentro da ótica do evangelho, você já percebe ali uma insustentabilidade em referência à igualdade, porque cada uns vão ter mais e outros vão ter menos, e eu acho que não tem problema nisso até então. O problema se faz é que quem tem mais talentos ou quem tem mais possibilidades vai ter que ser mais responsável com aquilo que faz. Porque você vê, inclusive, aqui abrindo mais um parêntese, que na parábola do talento, quem enterra talento é quem tem um. Né? Quem ficou mais apegado ali com a coisa toda é aquele que tinha um. Paulo aos Coríntios, ele fala que aquele que tem, que não tenha tanto que aquele que não tenha nada. Perfeito. Tipo, o problema não é eu ter mais do que você. É eu ter mais do que você ao ponto que você não tenha nada. Aí eu fugi da lógica do reino de Deus. E o estímulo de Paulo ali de Timóteo, 1 Timóteo 6, que é o texto que você citou, ele fala, olha, sejam ricos em generosidade. Prontos para repartir. E compreendendo que Deus dá para a nossa satisfação. Então, eu acho muito legal que ele cita o fato de que não tem problema a satisfação das coisas. Não tem problema de você gostar de comer num restaurante legal, de você usar uma roupa legal, ou de fazer uma viagem legal. Não tem problema. Em si mesmo isso não é pecaminoso, né? Mas ele lida com o texto, a estrutura do texto todo de Timóteo ali, de Timóteo 6, é esse cuidado que vai fazer com o dinheiro. Ter que... Você não pode lidar de qualquer forma. Exatamente. Você vai ter com uma cautela quebrantada, contínua. E uma das maneiras que ele vai fazer isso é entender que o dinheiro não é neutro. Ele não é uma coisa neutra. Essa água é neutra. Eu não passo por... Eu acho interessante porque o lugar que ele coloca é o mesmo lugar que Jesus coloca ao fato dele se dirigir ao dinheiro como um ídolo ao ponto de se colocar na categoria de Deus. Porque o que Deus faz? Também, né? O que a lógica de uma divindade faz? Eu te protejo, eu cuido de você, confie em mim que vai dar tudo certo, me sirva que eu te provê. Então, e o dinheiro fala isso. Por isso ele diz, não coloque na incerteza da riqueza. Porque o dinheiro e a lógica de mercado faz a gente trabalhar para isso. Eu protejo você, Gabriela. Trabalha 15 horas por dia que eu te protejo. Mas como é uma falácia, né? Como é um ídolo mentiroso, você vai ficando escravo daquilo. Porque o que o ídolo faz? Eu te afirmo, eu te dou uma identidade, eu digo que você é alguém. E como o desejo, por detrás dos nossos desejos, não é o carro, é o que ele simboliza, é o status que ele me dá, ele me atribui de tesouro existencial, ele diz que eu sou alguém. Às vezes o cara... E isso é tão subjetivo de cada um, porque às vezes o cara fala assim, não, aquele ali é um capitalista selvagem porque ele anda de Land Rover, mas eu faço isso com a minha intelectualidade e eu sinto que eu sou o cara porque eu fiz mestrado. E o que eu fiz isso? Por mais que aquilo não seja comprado como um produto, ainda aquilo ganhou uma desordem e passa pela lógica de mercado de que eu sou melhor, eu sou alguém. E aí ele vai falar, sejam ricos em generosidade como um ato de educação de consciência. Porque eu tenho que fazer da generosidade um ato contínuo
no ambiente comunitário, fora da comunidade, quando alguém está vendo, quando ninguém está vendo, porque isso é importante para o dinheiro ser colocado no lugar correto dentro de mim. Porque ele vai querer sair o tempo todo. Porque se eu ficar meia hora na internet, e a gente fica 1 hora na internet o tempo, as lógicas, as narrativas desse mundo, inclusive de muita mensagem gospel, diz exatamente o contrário. É ruim falar coach, né? Porque a profissão em si mesmo não é ruim, Técnico. né? Exato. Mas o problema é a teologia do coach. É a teologia da prosperidade, é a mentira. É igual os caras falam da igreja do fundo preto. Nem toda igreja do fundo preto é ruim, mas é uma referência para entender isso, movimento, né? Caminhando aqui, então, pro final, depois eu dou um tempo para todo mundo fazer as conclusões. Se eu perco a noção de que quando Cristo ressuscitou dos mortos, a nova criação estava começando e que o evangelho não é uma filosofia de uma nova religião, mas é um novo mundo, a nova criação futura estava invadindo o presente. E a vocação da igreja, dos discípulos de Jesus exalar um bom perfume para que as pessoas vejam através de nós, da comunidade cristã, tipo, Deus não abandonou esse mundo. Há esperança para essa criação. Deus ama essa criação e Deus ama o ser humano. E uma das formas práticas que o cristianismo primitivo entendeu tem que acabar a injustiça, pelo menos entre nós. Então, não tem como eu dizer que eu entendi a lógica do evangelho da nova criação se eu me digo generoso, se você está passando fome do meu lado. Eu não estou falando, a gente não está falando de ideologia, a gente está falando de justiça. Alguém que se sabe justificado em Cristo é alguém que vai ser um instrumento de justiça. É onde, por mais que se eu entendo essa lógica da nova criação, que é o reino de Deus futuro, absoluto, aonde vai acabar a injustiça, a fome, as lágrimas, a dor, já começou, mesmo que em parte agora. Então eu vejo na minha experiência cristã e no ato da generosidade, não só uma expressão de eu preciso fazer para ajudar, mas é uma expressão de que eu faço parte de um novo mundo. Eu estou aqui, a igreja é para ser uma expressão do reino de Deus, do mundo que virá, mas que em nós já começou. Mundo redimido, né? De um mundo curado, redimido, onde a injustiça vai cada dia mais diminuindo. Então, por mais que não tenha problema você andar de um carro melhor do que o meu, ou você andar de carro e eu de Uber... na comunidade cristã, entre os irmãos, pelo menos, é aquela ideia de que entre nós não vai haver fome. Não faz sentido, pelo menos entre nós não faz sentido eu na minha comunidade, na minha experiência comunitária, eu ir para Londres se a sua luz cortou. Não existe ideologia ou teologia que organize isso na lógica da nova criação. Agora, se eu entendo a lógica da nova criação e entendo a minha possibilidade humana no que eu tenho nas mãos hoje, e eu aí o meu coração vai lidar... Eu estava procurando... Até aqui. É legal, porque no texto de Atos fala que não havia entre eles necessitados. Isso. Eu acho que esse é o ponto. E esse era um choque. Exato. Esse era um choque, porque o que é um dos chamados da igreja cristã como... sal e luz, é de provocação de consciência. Porque quando há entre nós justiça, a gente denuncia a injustiça só com a nossa prática. Perfeito. Não precisa de socialismo para investigar. A gente não está aqui para demonizar e divinizar porque no final todos pecaram e nenhuma ideologia política nos redimirá. É só a obra da redenção e a manifestação final da glória de Deus curando todas as coisas. Mas quando eu entendo que uma das marcas do cristianismo primitivo como impacto foi as pessoas se chocarem da forma como um ajudava o outro. Então, que a questão não era assim, cara, que pecado, olha a roupa que ele está usando, era, cara, eles se ajudam mesmo. Eles, um ajudando o outro. Eu estava
dando um seminário sobre casamento, uma das marcas daquele mundo, do cristianismo primitivo, era que as viúvas eram um peso para a sociedade. Então, no mundo romano, elas eram multadas se elas não casavam de novo, porque elas eram um peso. E a igreja cristã, como não divinizava nada, nem o casamento, falava assim, não tem problema, você não é obrigado a casar, nós cuidamos de você. Olha que coisa maravilhosa. Tipo, você não vai casar só pra ter o que comer, onde morar, não. Nós, entre irmãos, a gente cuida um do outro. E isso chocava aquele mundo. Como deveria continuar chocando hoje, né? Exatamente. Mas eu sei que a gente fala bastante, a gente ia longe, mas eu gosto muito de um texto de Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim, em 2 Coríntios 8:9, quando ele diz assim, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, que por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Paulo está o texto todo de 2 Coríntios 8:9, capítulo 8:9, é encorajamento à generosidade, a se contribuírem um com os outros, tal. Mas como no final generosidade não é um mandamento moral, é um fruto de uma consciência tocada pelo Evangelho. E a forma que ele lida isso, no final de tudo, não é sejam generosos que vai agradar a Deus. Entendam o que aconteceu naquela cruz. O Deus de toda a riqueza estava se fazendo pobre por vocês, porque através da pobreza dele, a verdadeira riqueza, o anseio do seu coração por esse enriquecimento existencial já aconteceu. Quando o meu coração é impregnado por esse me saber enriquecido, valorizado, entesourado pelos tesouros eternos, aí, quando isso começa a se curar e os meus desejos se pacificarem, aí a generosidade é um fruto dessa consciência que foi tocada e continuamente está sendo tocada pelo Evangelho. Não como um mandamento moral de a lei do dízimo, da generosidade ou o que for, mas é uma consciência que foi impregnada e continua sendo renovada no Evangelho. Indo para a parte final, eu quero fazer um desafio aqui, que eu acho que vai ser dificílimo, ok? Eu pensei aqui em 2 perguntas, mas quero pensar em mais. Mas a ideia dessa pergunta é que seja respondida sim ou não. Ok. Ok? Jesus. Sim ou não, ok? Sim. Ok? Tu tem que responder também. Vamos lá. Você vai se responder também. Não, eu só estou fazendo a pergunta. Quem semeia pouco, pouco colhe. Quem semeia bastante, bastante colhe financeiramente? Sim ou não? É como Paulo fala. Quem semeia pouco. Financeiramente, quem contribui bastante na igreja, Deus dá bastante dinheiro para essa pessoa. E quem dá pouco dinheiro, Deus dá pouco. Deus não dá muito. Enfim, blá blá blá. Ele vai tentar sim explicar. ou não? Deus, quem semeia pouco... Eu não vou responder sim ou não, porque a sua pergunta foi errada. Paulo não está dizendo quem semeia pouco na igreja. Não. Quem semeia financeiramente. Não, a sua pergunta foi quem semeia pouco na igreja. A minha primeira lógica de Paulo não é essa, não. A primeira pergunta foi financeiramente. Ah, tá. Da lógica financeira, quem é mais generoso vai colher ganha mais dinheiro. Ganha mais dinheiro. Não necessariamente. Então não. Não necessariamente. É uma palavra, sim ou não? É que o mundo é muito mais complexo, né? Tá querendo estabelecer uma... Tá, no máximo lógica. Não necessariamente. Não então. necessariamente. Tá, beleza. Então tá Já bom. foi por água. Então vou elaborar minha pergunta. Mas e você acha que dízimo é uma lei do Novo Testamento, pastor? Evidentemente que não. Não? Não. Então tá bom. Provocar. Exatamente. Então vamos lá. Levando em consideração então que a lei era sombra das coisas que haveriam de vir e que em Jesus não é apenas anulamos a lei em Jesus, mas nos aprofundamos nos preceitos de Deus em Jesus. Ok? Não. Okay? Hebreus fala que se finaliza um processo da lei e uma nova nasce, né? Exatamente, a lei mosaica acaba exatamente. E é a lei de Cristo que vai. De modo que na lei de Cristo a gente toca em camadas mais profundas. Isso. Ok? No dízimo da antiga aliança, repreendia-se o devorador. E agora, primeira pergunta, eu preciso separar parte do meu rendimento para dar para Deus, seja 2, 3, 5, 10, 20% ou não?
Isso faz bem ou não faz bem? Primeiro que o devorador da Não, antiga aliança... eu não vou chegar lá no devorador ainda. É porque a referência tá errada. Não, calma. A gente já sai da referência errada. Calma. Devorador, vamos lá. Você tem que ter como disciplina espiritual você falar assim, eu não vou usar isso tudo aqui como se isso tudo aqui fosse meu. Não deu certo. Vamos lá. É que ele tá pegando um dito popular pra... Exatamente, mas porque quem ouve é porque no Antigo Testamento, Sim, se você dava o dízimo, mas ele era uma espécie de proteção financeira. No Antigo Testamento... Não, no Antigo Testamento ele fala o seguinte... Só em Malaquias. Mas então na lógica de Malaquias. Lógica do segundo templo. Isso não citava antes. Mas na lógica de Malaquias... E não tá falando de diabo. Não, mas então na lógica de Malaquias não conta? Ou então na lógica de Malaquias, se você não der, você tá roubando de Deus. E se você der, você pode fazer prova com Deus. E se você der, inclusive, Deus separa você, faz com que a sua colheita, enfim, ela seja protegida do devorador. É uma lógica do texto. Mas o texto não pode ser descolado da narrativa das Escrituras. E a narrativa do Velho Testamento não usa essa... Nem na narrativa do Velho Testamento usa essa lógica. De forma geral, o fator se... na relação do Antigo Testamento está presente. Está sempre presente. Sim. Mas porque quando as pessoas ouvem devorador, ela imagina o diabo mas tudo pegando bem. as Mas no finanças Antigo dela. Testamento eu abençoo, Deus me abençoa. Isso, ok. Sim. De uma forma geral, sim. De uma forma geral, sim. Eu acho que, inclusive, quando você vai para... Deuteronômio capítulo 8, se eu não me engano, quando está falando sobre eles ingressarem na Canaã, etc. Está falando também sobre essa possibilidade de ter fartura, etc. Tudo isso está condicionado, a fartura está condicionada à observação da lei. Mateus, Deuteronômio 28 é tudo, bênção e maldição. Que sobretudo aponta para uma fidelidade financeira. Okay. Então, embora Malaquias seja assim, período pós Segundo Templo, os últimos 3 livros proféticos ali, né? Isso, que é Malaquias. Uma realidade muito específica, né? Tudo bem, mas a lógica é dada por um povo, né? Seguindo, inclusive, a observação da lei. Né? Quando Deus fala, onde é que vocês estão me roubando? Estamos roubando nos dízimos e nas ofertas. Né? Sim. Então, ali havia uma espécie de benefício quando eu era generoso, quando eu simplesmente observava a lei na minha contribuição, ok? No nosso aprofundar da lei, então, no Novo Testamento, isso vale do tipo, eu sou generoso e eu sou protegido de alguns males? Não vale. Não vale. Gabi? Não vale. Não vale. Não Ok. vale. Fechou. E Beleza. você? Não vale. Tá, ok. Não sei. Não. Você já tá mandando o devorador na cabeça das pessoas. Não. Só pra provocar. Exatamente. Na igreja de Atos, eles traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Né? Vendiam e traziam aos pés dos apóstolos, partindo do princípio que é difícil você fazer doutrina em cima de livro histórico, né? Isso. O que estava acontecendo é um ali fato, era uma outra realidade. Não serve pra gente fazer hoje. Mas eles faziam, né? Paulo, por exemplo, estava coletando, ele estava meio que trazendo ali, explicando o contexto de algumas pessoas, mas deem para mim. Isso. Que eu vou resolver. Administrar as necessidades da comunidade. Exatamente. Há uma diferença do meu dinheiro quando ele é aplicado para a minha comunidade e quando ele é aplicado de uma forma isolada, a partir daquilo que eu enxergo como uma necessidade que eu visualizo. Eu vi alguém passando fome, eu vou lá e dou. E aqui eu tô vendo a minha comunidade querendo fazer algo e a gente tá em conjunto, talvez abrindo uma igreja em uma região mais periférica e tal. Há uma diferença nessas contribuições? Essas contribuições são as mesmas? É a mesma ou são diferentes? Se for movido pela consciência do evangelho, não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. Então eu dou um Mas a maioria de gente que usa essa expressão faz com uma lógica errada. Com a lógica errada. Que eu acho que é onde a pessoa ela usa a comunidade como um auditório, que ela não ajuda quase nada, e dela fala, não, mas eu ajudo lá fora. Não, ele está sendo só mais... Ele está justificando a avareza dele e a falta dele de responsabilidade comunitária. Mas isso já me leva à segunda pergunta. Para você? Mesmo replico. Idem. Ok. Então, se é o mesmo, ok? É o mesmo dinheiro.
eu ajudar quem eu quero ajudar e não estar comprometido com a minha comunidade local, de modo que o dinheiro é o mesmo, então eu não... As coisas que aqui da comunidade não fazem tanto sentido pra mim. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Essa lógica dessa pessoa tá errada. Então ela que busca uma comunidade que faça sentido pra Porque ela precisa ajudar dentro da comunidade. Senão ela não entendeu a lógica. Mas se ela precisar ajudar dentro da comunidade, existe uma parcela do dinheiro dela que precisa ser utilizada coletivamente. Sim. Ok, então... Porque a lógica apostólica é você precisa ajudar especialmente os da fé. Especialmente os da fé. Ok, o que tu acha sobre isso? Também. Não, mas assim, eu acho que tu usou uma lógica de alguém específico que já tá pensando assim. Eu acho que existem pessoas também que às vezes ajudam fora e, por exemplo, não tá... É que eu realmente acho que se tu tá na comunidade, tu tem que priorizar, porque as pessoas, né, te priorizam também. As pessoas, a gente tá na comunidade, a gente tá perto, você é o meu próximo, você tá perto. Então, acho que isso não isenta a gente de estar em apoio e em prioridade. Mas se eu ajudo também outras pessoas fora, isso também não é errado, porque eu tô fazendo... Isso na minha realidade, na minha subjetividade, tem sentido. Mas só não faz sentido eu pensar nos irmãozinhos da África quando tem irmãozinho na minha comunidade que eu não tô nem aí. Por isso é muito mais uma fuga. Por isso que eu acho que a missão também é muito local. Muito, né? totalmente. Porque não é só ir pra África, aqui também tem gente. Se você for pensar, fome. enquanto Jesus usava roupas caras que ele ganhava de algumas mulheres que o seguiam, ele não fala assim, não, gente, eu não posso usar essa roupa se tem gente passando fome. Ele não tinha. Pra afunilar minha pergunta melhor, tá? Vamos lá. Eu sou livre pra fazer o que eu quero com o meu dinheiro em termos de generosidade e fé. É que o conceito de liberdade de autônomo. Eu sou autônomo pra fazer o que eu quero. Eu não tenho... no final eu não tenho... Não. Eu tenho um senhorio da minha consciência. Ok. A minha liberdade está em viver a partir desse senhorio de consciência. Que ele, de certa forma, ele é desenvolvido a partir da minha consciência comunitária com a comunidade? Não entendi, desculpa. Primeiramente em Cristo. A aplicação do meu dinheiro, eu preciso... Passa inicialmente, eu acredito, sim. Comunidade. Sim. Beleza, ok, fechou. Não, isso é importante, só pra saber. Mas uma coisa... Mas é lógico, se a pessoa não tá numa comunidade que não tá sadia, então ela procura uma comunidade sadia. Não, primeiro em Cristo e depois a igreja, isso, né? Vamos lá. Acho que tem essa diferença também. Salário pastoral tem limite? Eu acho que... sim ou não? Sim. Eu acho que sim. Sim. Ok. Mas qual é esse limite? Daí é uma realidade muito de cada comunidade. Limitado a partir da comunidade. A realidade da comunidade. Mas tem limite. Isso. E eu acho que ainda a lógica apostólica de Paulo vai falar que o privilégio e a responsabilidade daquele que ouve zelar por aquele que ensina. Então, eu acho que é sadio para uma comunidade ela cuidar financeiramente também daquele que a pastoreia. Não, sim. Mas eu digo limite. Com o limite da própria realidade da comunidade. Tem limite. Vou fazer uma agora pra ti, que eu não quero te deixar, ainda bem que isso não está sendo gravado, mas vamos lá. Tá gravado? Não está sendo não gravado ao vivo. Isso. Não está sendo gravado ao vivo. É que tu disse que ia fazer uma pergunta antes. Mas eu ia te perguntar. Não, primeiro. Então tá bom. Eu tô perguntando, meu Deus. É uma sabatina, né? Sabatina, é verdade. Existem... Como eu vou te perguntar isso? Pergunta. Não, eu quero elaborar bem a pergunta. Eu tava pensando... Os dois já estavam com a perguntinha quente. Não, eu quero elaborar bem. Eu vou tentar fazer ela de forma mais grosseira e depois você acha que existem pessoas que têm uma unção especial para conseguir arrecadar mais dinheiro? Para conseguir arrecadar, eu não vejo. Não? Okay. Eu acredito tu entendeu? Eu sei.
Mas eu acho que existem pessoas que têm uma unção... Só eu e ele, entendeu? Essa aqui nem precisa, bro, nem precisa. Que tem uma unção que a pessoa ganha um dinheiro que fala, cara, a pessoa coloca a mão e pá. Não, perfeito. Que é o cara de empreender. Não, perfeito. Eu acho que tem pessoas que... Isso sim, é do dom de... Que se tem fala, bons cara, negócios, né? E Tem... que o negócio, a pessoa, ela pode falir. Amanhã ela abre o negócio flui de novo. E que é um dom, e que se ela... É isso, com aprofundada essa consciência dela do evangelho, ela realmente... Eu chegar num lugar que tem 20 pessoas com fome e eu tenho essa capacidade, é um privilégio. Falar, não, eu vou ajudar vocês 20, porque eu chego e vou conseguir ajudar 2. Agora, deixa eu te perguntar. Eu tinha mais 2. Por que você ainda... ainda agora já veio. Ainda. Não é nem uma pergunta, tá vendo? Ele já tá falando do meu comportamento já. Você, como líder comunitário, um dos líderes da comunidade, não faz um momento específico de oferta e generosidade na comunidade? Porque as 2 vezes que eu vi, não teve esse momento. Por quê? Você acha que tem que ter? Eu acho que sim. No ato do culto público? Sim. No culto público? Sim. Por quê? E eu acho que é diferente de falar sobre dízimo, né? Falar sobre generosidade. Eu também concordo, tá? Porque você tá sendo eu só tô fazendo pergunta. Porque... Voltei a pergunta. Não, ele tá te perguntando. Eu voltei a pergunta. Eu voltei a pergunta. Não, você me responde. Mas é porque se eu tiver que responder essa pergunta, eu vou além. Rafa, quanto tempo nós temos? Eu acho que nós já... Pessoal, foi muito bom o podcast. Obrigado. Mas você me responde sim 2 minutos? Já tá em 2 horas. Já tá em 2 horas. Pessoal, esse vai ser um podcast parte B. Não, vamos deixar ele sair hoje daqui. Você sabe a resposta dele? Eu queria entender a sua resposta. Mas eu acho que é uma resposta previsível. Mas eu acho que na realidade, claro. Não, mas é que eu acho que tu não... Eu não sei se tu... Eu sei que tu entendeu, né? Tu não é... mas eu acho que... Agora também não precisa mais preocupar que tá gravando. Eu acho que esse momento... Essa parte que não está gravando... melhor... Talvez essa parte tem que passar no cu. Diga-se, porque parece que o podcast flui bem melhor quando tu acha que não tá gravando. Assim como a gente precisa dar o recado que tem oração na quarta-feira... Eu acho que falar sobre generosidade também é uma forma de ensinar a comunidade, que muitas vezes a gente cobra que seja generosa em todos os aspectos, tanto social quanto nas partes internas de estrutura, da responsabilidade da igreja. Eu acho que é um momento em que a gente tem a liberdade de ensinar as pessoas e falar de uma forma saudável em lugares que não é. Então, assim, eu acho que... Você tá dando dica pra resposta dele. Tanto que eu parei, porque eu quero ouvir a resposta dele. Eu vou dar mesmo. Não, claro, eu vou até botar aqui. Tem as bíblias? Tô brincando. Thiago, eu quero comer ainda, tá? A princípio, assim, quando Paulo tá pedindo a oferta aos Coríntios, no capítulo 8 e 9, não tá pedindo num culto público, né? Tá escrevendo uma carta e fazendo arrecadação. Vou fazer mais uma pergunta para auxiliar na minha resposta. O dinheiro, dentre todos os componentes que orbitam a fé cristã, ele é muito importante, mas não o mais importante, ok? Por exemplo, buscar uma vida de santidade é importante? Muito. Ser fiel à esposa é importante? Muito. Não mentir é importante? Muito. Cuidar com o que vê na televisão é importante? Muito. Existem inúmeras outras coisas que talvez em grau de importância se comparam ao dinheiro. Correto? Sim. Todas essas coisas, a gente aplica ênfase em todos os cultos? Não. A gente não fala todos os cultos que a pessoa não precisa mentir. Então por que a gente precisa falar todos os cultos que as pessoas precisam contribuir? Bom, essa é uma questão. Calma, essa... A cara da Gabriela é muito boa, cara. A cara da Gabriela é muito boa. Essa é uma questão. A segunda questão é que eu acho que as pessoas foram muito machucadas no aspecto financeiro. E eu gosto muito quando Jesus manda eles, os 12 ou 72, nos povoados, né? Ele diz, olha, vocês receberam de graça, deem também de graça.
quando já se tem, a gente já sai com uma reputação negativa quando o assunto é dinheiro. Nós, igreja brasileira, enquanto igreja brasileira, etc., a gente já sai negativo por causa que os charlatães da fé aí esculhambaram com a nossa reputação, né? Então eu acredito que tem um aspecto muito positivo quando a pessoa vem, escuta o evangelho e ela sai daqui. Não me cobraram nada para estar aqui hoje? Não te cobraram nada. No entanto, eu vejo que a gente peca quando existem pessoas que querem dar e não sabem como. Aí é onde entra o meu erro, o meu pecado, se é que eu posso dizer assim. A sua responsabilidade. Responsabilidade. Pastoral. Que eu acho que eu preciso indicar isso de uma forma melhor. Porque eu já vi, por exemplo, pessoas se sentirem super tocadas no culto e quererem prontamente, imediatamente, retribuírem aquilo que elas ganharam do Senhor e serem generosas. Eu acho que na casa de Zaqueu... Nossa, Jesus está na minha casa, o que eu vou fazer? Vou dar dinheiro para as pessoas, né? Tipo, o que eu roubei eu vou restituir. Eu acho que é uma forma da pessoa, é um louvor ao Senhor, é uma espécie de adoração, uma expressão de gratidão ao Senhor. E nesse sentido eu acho que a gente falha porque a gente poderia indicar melhor para a pessoa onde se faz. Mas pedir a contribuição, especificamente todos os cultos, eu teria aqui muitos outros argumentos, ou talvez justificativas, argumentos não, né? Justificativas do porquê não. Do porquê não. Entendendo, no entanto, que dentro desses 10 anos aí de comunidade, eu acho que a gente foi muito tímido e essa timidez está nos custando caro. Porque muito daquilo que a gente não avança hoje como comunidade, não avançamos porque somos avarentos. Simples. E as pessoas elas ficam confortáveis dentro de um ambiente onde ela recebe, legal, pô, transmissão da hora, tudo tá acontecendo, então, pô, bacana. Como é que a conta tá sendo paga como? Não, como é que tem iluminação, transmissão, a parada tá acontecendo e tal, o que tá... Tem gente, a igreja tá limpa. Ninguém tá me pedindo nada, legal, almoço grátis, fechou. Vamos ver até onde vai. Né? Então, eu acho que a gente peca muito nisso. Peca muito. Mas eu talvez ficaria ali mais no meio do caminho. Eu não sei se deveria pedir todo o culto. Eu acho que tem uma graça na coisa quando a gente... Entendi. Faz com mais intenção. Eu acho... Sabe quando fala assim que Deus ama quem dá com alegria? Eu gosto do fator da espontaneidade para dar. Sim. Eu gosto. Porque quando você tem um culto sábado à noite e tal, aí você coloca o momento, fica... Eu vou dar um exemplo. Eu acho incrível quando alguém me liga e pede o Pix da igreja, sem que ninguém pediu nada. Totalmente de forma voluntária. Cara, eu acho isso... Eu fico realizado enquanto pastor quando isso acontece. E não foram poucas às vezes, com quantias expressivas. Cara, o cara foi movido, tomado, pediu Pix. Essa oferta subiu como aroma agradável ao Senhor, porque, cara, isso é maravilhoso. Porque você botar a faca na cabeça do cara, no pescoço do cara, todo sábado, uma hora ele vai acabar dando, mas talvez não com tanta sinceridade. Um pouco, talvez não com tanta verdade, assim. Mas, assim, o que eu tô falando é mais meu, como o Paulo diz, né? Digo eu, não o Senhor. É uma coisa mais minha, assim. Não... Entendi. Mas é uma coisa que eu acho que eu tenho que aprender muito. A gente, enquanto comunidade, precisamos crescer muito nesse aspecto. Mas, não sei, faz sentido? Faz sentido, mas não concordo. Não concordo totalmente. Faz sentido. Então, eu também nem concordo totalmente comigo eu acho nesse aspecto. Eu subestimo a capacidade avarenta e de justiça própria e do ego individualista. É muito fácil, especialmente quem vem de ambiente que se traumatizou, viver uma espiritualidade individualista. E você precisa provocar essa pessoa continuamente no Evangelho. O Evangelho, um dos motivos que ele é chamado de escândalo é porque ele denuncia e revela os ídolos culturais que permeiam a nossa mente e consciência. E especialmente a região... Se você falar, olha... eu tenho que cuidar porque o pessoal aqui e tal, mas a gente está numa comunidade realmente que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade.
e ainda assim você tem que ensinar a generosidade, mas a região do país que a gente está, aonde a ênfase mentirosa da lógica de mercado, de uma lógica de espiritualidade de consumo. Porque eu não discordo disso, quando eu me mas relaciono... eu acho que só provocar isso, a abordagem ou a didática, talvez, eu já fiz séries, por exemplo, sobre dinheiro, eu prego sobre generosidade, faz parte do conteúdo da minha pregação do evangelho. Eu não tenho dúvida Agora, disso. a abordagem semanal, o tempo do culto, a ênfase considerável, porque eu acho que o praticar espiritualidade, ele não implica somente o aspecto financeiro da coisa. Mas sacou? Entendi. Eu entendo perfeitamente. Porque quando eu falo do mesmo jeito que eu acho que quase que poderia ter ceia todo culto. Exato. Eu acho que poderia ter um momento de louvor como canção em todo culto. Você ter um momento de um dos maiores perigos para a alma humana, sobretudo, é a forma com que o ser humano lida com essa lógica do dinheiro. Você ter um momento da generosidade, pelo menos uma vez no mês, ou de 15 em 15 dias, ou todo culto, aí porque você está pastoreando o coração dessas pessoas, claro. Então você vai lidar com a realidade daquelas pessoas. Eu acho que todo culto, de forma bem discreta, dá para fazer. Eu acho que... Porque tendo de vez em quando uma ênfase maior, não, né? Porque tem duas questões. Porque, primeiro, que não é porque a igreja precisa ou não. A pessoa precisa aprender. A pessoa precisa. Mas, segundo... A comunidade precisa. Exatamente. A coisa funciona com dinheiro, né? Então, as pessoas acham que você vive como? Exatamente. E tipo assim, você tem o privilégio de não precisar. Mas o mesmo Jesus que vai falar, olha, o que você recebeu de graça, dê de graça, no mesmo contexto ele fala, porque o digno é o trabalhador do seu trabalho. Perfeito. Então, eu acho que é um ato de... Você usou essa expressão de responsabilidade pastoral, de você ter esse cuidado maior, porque eu posso não ser nada legalista, não usar diabo, não usar a barganha Malaquias desesperada e inspirar as pessoas para uma generosidade para a vida dela. Que ela precisa ter um olhar generoso, porque justiça... quando Jesus quis usar o exemplo do amor ao próximo, ele não falou de uma coisa abstrata, ele falou de alguém cuidando, gastando seus recursos, literalmente, para cuidar do outro, que é lá do bom samaritano. Perfeito. Né? Então eu acho que esse ato sai da abstração. Ele fala assim, a minha consciência precisa ser prática, porque para que eu quebre os grilhões da injustiça no mundo caído, sendo uma expressão de que o reino de Deus, a nova criação, começou. Boa demais. Uma vez eu assisti um culto online de uma igreja presbiteriana lá de São Paulo, e no final do culto, eles têm um momento que seria esse, né, de generosidade. Mas o que eu gostei, e eu também tinha esse medo de falar, esse receio de tocar nesse assunto, porque as pessoas já interpretam. Tudo distorcido. Não importa às vezes como tu fala, mas eu achei legal que ele expôs as necessidades que a igreja estava tendo naquele momento. Por exemplo, a gente está querendo montar uma estrutura, falava isso. Era um momento de falar das necessidades mesmo, não dizer, nós precisamos de dinheiro. Ensinar a igreja a sonhar junto. Né? Por exemplo, a gente está estruturando aqui um local para as crianças, por exemplo, como a gente já fez isso, né? Mas trazer as realidades atuais da igreja e falar isso numa conotação coletiva e não do tipo assim, tipo assim, eu preciso do seu dinheiro. Não, é porque a gente está aqui e a gente está funcionando. E para funcionar também precisa de um apoio financeiro. Se a gente quiser crescer... Até porque, vamos dizer, você quer mais uma reunião pública durante a semana, que não é o fim do mundo, porque tem gente que trabalha no final de semana e não pode no final de semana. Seria muito mais fácil se você tivesse pessoas contratadas pela comunidade. Perfeito. Porque é mais prático, é menos exaustivo do que alguém que trabalhou até as 7 da noite e tá no culto 7h30 para pregar ou para cantar. Gente, a gente finalizou aqui hoje. Trabalhamos com um assunto hiper legal, hiper delicado, hiper necessário, e foi muito bom. Porque eu acho que a gente conversou em grande estilo
Obrigado, Douglas. Enriqueceu demais. Muito. Enriqueceu demais o nosso momento. Fez a gente pensar. E se amanhã na R3D a gente estiver pedindo dízimo, o Instagram, qual que é o seu Instagram mesmo? Fala pra gente. Douglas.loch. Olha, nós temos o Loch e a Coque. Olha só que legal. Exato. Obrigado, de coração. Tu sabe que agradeço, é um irmãozão. Uma honra pra mim. Conte um irmão comigo. que é engraçado, que é um irmão tempo. que a vida me deu, que mora perto, cara. Olha, que prático, Isso é né? incrível, isso é Benção incrível. demais. Teremos ele outras vezes aqui no nosso podcast falando sobre tem outros assuntos. pregações do Douglas já Temos no YouTube, em então 4K. se tu quiser ver de novo, bem legal. Amém. Exatamente. Amém. Muito obrigado aí pelo privilégio. Que isso. Foi uma bênção e sei que quando precisar, contem comigo. Legal Naquilo demais. que eu tiver luz de consciência, vai ser uma honra para mim Boa. partilhar com vocês. Boa, obrigado, Gabi. Você é uma Nada, amada sempre querida. lutando por esse podcast, que Vai ainda vai acontecer. acontecer com constância, persistência, Exatamente. porque, né? E vai. E hoje, inclusive, vamos parabenizar aqui o Rafa. Rafa, Ele sempre está conosco na mesa, nossos 5 que a gente fez, sempre nos acompanhou. E era hoje pra ele estar aqui, mas não tem microfone só que Deus neste momento. puniu ele hoje, porque nós perdemos um pedestal, mas ele está lá nos abençoando. Obrigado, Rafa, você é uma bênção, estaremos sempre com você, você Bênção estará de sempre Deus. conosco. E é isso, gente, obrigado para você que nos acompanha. Amém. Na R3D, sempre sendo tão generoso com o seu dinheiro. Tô falando de forma profética, sacou? Amém. Gente, um beijo, tá? Um beijão. Valeu, Deus abençoe. tamo junto, um abraço.